Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu vou ler está em Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes. Nós oramos porque, de fato, temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe e retorna do trono para a terra, em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme, e coisas extraordinárias acontecem na história. Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra, e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim? Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele, salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque.
Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja, e quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando, ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto, e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsêmani, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono, como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando: Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando: John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quatsabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando: William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd, eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja,
impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um povo que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, um príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou ao Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, no baixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus, e desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas. Na segunda semana tinha 40 pessoas. Em 6 meses tinham 10.000 homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil.
Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança, como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e um milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos. 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e é o companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele diz: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora, para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração, e levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso: na oração não muda nada, oração só muda você, mas
Nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Deus pode responder a oração. Sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.